Olá, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 9. A lição de número 9 tem por título A Vinda de Jesus em Glória. O textuário da lição encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A nossa lição fala da vinda de Jesus em glória, ou seja, estamos falando da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. Para que possamos entender esse evento escatológico, gostaríamos de recapitular alguns pontos dos eventos que acontecerão na Grande Tribulação. Nós já vimos em lições anteriores que assim que a igreja for arrebatada, dar-se início aqui na terra à Grande Tribulação. O que é a Grande Tribulação? É as 70 semanas proféticas de Daniel, descrita lá no capítulo 9 de Daniel, e versículo 27. Entendemos claramente dentro desta profecia bíblica que a Grande Tribulação ela terá uma duração de 7 anos, ou seja, há uma semana restante para cumprir essas profecias. E essa uma semana equivale a 7 anos, que será subdividido em 2 fases, de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é o período em que o anticristo, com o falso profeta recebendo o poder do dragão, que é o diabo, vai governar este mundo. E o segundo período da Grande Tribulação, que são mais 3 anos e meio, e concluirá com 7 anos, será a Grande Tribulação propriamente dita, onde cairá sobre todos os habitantes da terra e contra o anticristo o juízo de Deus sobre todos. Então, nesse período, Israel vai ser perseguido, porque os personagens principais neste evento da Grande Tribulação é os gentios e o povo judeu. O povo judeu, que são o povo de Israel, vai fazer uma aliança com o anticristo. A Bíblia diz que ele fará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Aí entendemos o quê? Que quando o anticristo se manifestar, ele vai estabelecer uma paz, soluções fáceis, que todo mundo vai querer elegê-lo ou elevá-lo para ser realmente o governador em escala mundial. Israel certamente vai aceitá-lo. Nesse período, o anticristo permitirá que o povo de Israel reconstrua o seu templo tão sonhado, onde está atualmente ali as mesquitas muçulmanas, mas que o templo de Israel vai ser reerguido nesse período. Mas o que vai acontecer, como diz na profecia de Daniel, quando Israel tiver com seu templo pronto para adorar a Deus, que for sacrificar, o anticristo ele vai interromper essa adoração e vai exigir adoração a ele, porque ele se levanta contra tudo quanto se chama Deus e vai profanar esse templo, estabelecendo ali o seu trono para ficar ali como se fosse Deus. E nesse momento o povo de Israel não vai adorá-lo, não vai querer servi-lo e vai ser de uma forma implacável
perseguido pelo anticristo. E ele terá um exército gigantesco, com grande poder bélico, que vai perseguir com o objetivo de exterminar o povo judeu da face da terra. Assim como os outras nações, ditadores que tentaram acabar, exterminar com o povo judeu, o anticristo será mais uma tentativa, porque ele sabe dos planos de Deus para com esta nação. Então, Israel vai ser perseguido, muitos vão ser mortos por conta desta perseguição, até o perigo de vir o livramento para os judeus. Então, esses são os eventos sequenciais da grande tribulação. Então, o que é a vinda de Jesus em glória? Porque sempre falamos desde o início desse assunto que a vinda de Jesus será em duas fases. Na primeira fase, ele virá em oculto só para a igreja, ou seja, nessa ocasião, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo e os que estiverem vivos serão arrebatados. Isso na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Na segunda fase, ou seja, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, ele virá em glória, como está descrito no capítulo 19 do Apocalipse e o versículo 11. Então, entendemos claramente que Jesus veio a primeira vez, nasceu, efetuou um ministério tremendo na terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Agora ele virá pela segunda vez, como está dito nas profecias, ele mesmo falou, os anjos asseguraram isso, a palavra de Deus diz isso. Ele virá pela segunda vez, e nessa segunda vinda de Cristo, a sua vinda será dividida em duas fases, ou seja, na primeira vinda ele virá em oculto, para buscar a igreja, arrebatamento da mesma. E na segunda fase desta segunda vinda, ele virá em glória, onde todo olho vai poder ver o sinal do Filho do Homem, Jesus vindo nas nuvens, para poder dar vitória ao seu povo, estabelecer o seu reino. Então, essa segunda fase da segunda vinda de Cristo é a vinda de Jesus em glória. Na primeira ele veio em oculto, agora ele virá manifesto. Veja como a Bíblia descreve, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Daniel capítulo 7, versículo 13 diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E Mateus 6 e 10, que está escrito: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esses versículos dão base como será essa vinda gloriosa de Cristo. Então, ele virá de forma gloriosa, o retorno de Cristo, juntamente com a sua igreja e com todos os milhares de seus santos, para restaurar o reino de Deus aqui na terra. Quando se dará essa vinda gloriosa de Cristo aqui na terra? Não sabemos em que tempo se dará o arrebatamento da igreja. A primeira fase da vinda de Cristo, ninguém pode saber em que momento ele virá para buscar a sua igreja. É uma coisa desconhecida. Mas, com base na Bíblia, podemos entender em que período se dará a segunda fase da vinda de Cristo em glória. Primeiro, a vinda de Cristo em glória, ela ocorrerá
7 anos após o arrebatamento da igreja, ou seja, no final da grande tribulação. É que Jesus virá em glória, onde todos vão ver, todos vão contemplá-lo. Então, se todos vão ver, todos vão contemplar, qual o objetivo dessa vinda de Jesus em glória? Primeiro, punir os ímpios. Nós vivemos em uma sociedade hoje que a impunidade, as injustiças, os valores morais são totalmente desprezados, e isso com incentivo até mesmo do governo. É tanta violência, é tanta impiedade, que os valores morais, tudo quanto é justo, tudo quanto é benigno nesta sociedade é desprezado. O povo de Deus é taxado até mesmo como pessoas radicais. E nós vemos aí o governo tratando prostituição como se fosse uma profissão. Então a gente vê tantas impiedades no mundo, tanto desgoverno, a gente vê tanta violência, tanta impunidade. E hoje, atualmente, a impiedade está demais. Então, o objetivo da vinda de Jesus em glória, primeiro, é punir os ímpios. E veja o que a Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15. E destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, e todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, por isso que a grande tribulação é chamado o dia da vingança, o dia do acerto de contas, porque todas as impiedades que este mundo tem praticado, ou seja, os seres humanos de forma ímpia têm afrontado a Deus, rejeitando o seu evangelho, perseguindo os cristãos. A gente vê aí alguns países matando, torturando cristãos, porque não querem tolerar que esses professam sua fé em Jesus Cristo. Muitos são mortos, decapitados, mas no dia da vinda do Senhor, os ímpios vão pagar no juízo do Senhor, porque será o dia da vingança. Segundo, salvar Israel. Israel, o povo judeu, os descendentes de Abraão, por não ter aceitado que se submetesse à adoração à besta, porque quando Israel for sacrificar e adorar a Deus no templo em Israel, que eles vão construir esse templo, o anticristo não vai permitir adoração, não vai permitir de forma alguma que eles adorem a Deus, a ninguém, a não ser a ele ou ao diabo. Então, Israel vai ser perseguido, muitos do povo judeu vão ser mortos, e eles vão lutar com todos os seus recursos, mas vai ser difícil, eles não vão conseguir resistir, porque o exército do anticristo é gigantesco. Todo o poder bélico, todo o poder de tecnologia estará a seu favor nesse período da grande tribulação. E Israel vai ter que fugir para poder escapar, e muitos vão ser mortos nessa ocasião. Aí veja o livramento de Israel nesse momento, quando o anticristo cercar. Ele vai levar um exército gigantesco ali num vale chamado Armagedon para tentar exterminar de uma vez por todas o povo judeu. Não é de agora que as nações têm ódio pelo povo judeu. A gente vê desde o Egito, o faraó quis acabar com o povo, matar as crianças no tempo de Herodes,
E vários relatos da história a gente vê tentativas de querer exterminar o povo judeu. Mas o povo judeu tem um segredo, tem uma promessa de Deus, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Então, Deus de forma alguma permitirá que alguma força demoníaca acabe com esse povo para não cumprir as promessas de Deus. Deus está com esse povo. Então, veja o que a Bíblia diz em Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 a 4, ocasião em que Israel será totalmente cercado, prestes a ser exterminado pelo exército do anticristo. Veja o que a Bíblia diz. Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartilharão no meio de ti, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então o Senhor nesse momento virá, descerá em glória aos olhos de todos, porque todo o exército do anticristo estará ali pronto para exterminar o povo de Israel, o povo judeu. Então Jesus virá em glória, colocará seus pés sobre o monte das oliveiras, esse monte se fenderá, e o Senhor dará o livramento, a salvação ao povo de Israel. Ou seja, aquele restante do povo que estiver ali vão ser salvos, porque o Senhor dará o livramento. E nesse momento será destruído, derrotado todo o exército do anticristo e seus aliados. A conversão dos judeus a Cristo é o que vai acontecer logo após esse livramento. Zacarias capítulo 12, versículo de 7 a 10 diz assim: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Veja só. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, todas as nações que pelejarão contra Jerusalém, ou seja, contra os judeus, contra Jerusalém, serão destruídos pelo Senhor, que dará livramento a Israel. Nesse momento, eles vão reconhecer que quem está dando livramento, quem está salvando, é justamente aqueles que eles rejeitaram, porque o povo judeu até então rejeitou a Cristo. Eles não receberam Jesus como seu Messias. Vai ser enganado pelo anticristo. Mas aqueles que eles rejeitaram, que foi transpassado na cruz, Jesus virá para livrá-los. E eles vão reconhecer, eles vão saber que Jesus é o que está dando livramento. Israel receberá Jesus naquele momento. Será a conversão dos judeus a Cristo. Nesse momento, a derrota do anticristo e a implantação do início do reino milenial de Cristo.
Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 e 21, diz assim: e na sua boca saiu uma aguda espada. Aqui está se referindo a Jesus que desceu em glória, no cavalo branco, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Porque comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e de sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Bom, vai ser um morticínio tão grande, porque o Senhor derrotará todo o exército do anticristo, que as aves do céu não vão poder conter o número de mortos nessa guerra no Vale do Armagedão, onde todos esses foram derrotados pelo esplendor daquele que veio dos céus montado sobre um cavalo branco. E o sopro da sua boca derrotará a todos. O anticristo, que é a besta que subiu do mar, o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, serão presos e lançados vivos no ardente lago de fogo. Então, aí todo o poder, todas as forças do inimigo foram totalmente derrotadas. E agora o povo de Israel estará liberto, servindo ao Senhor após esse grande livramento. Uma vez que o exército da besta e o próprio anticristo foram derrotados, segue-se agora o julgamento das nações. Porque, como é preparação para o reino de 1000 anos de Cristo, as nações que restarem, os que não se aliaram ao anticristo, os que não foram conforme os propósitos do maligno, essas nações, ou seja, serão beneficiadas e entrarão no reino de Cristo por 1000 anos. Mas esse julgamento das nações terá um certo requisito, porque as nações serão julgadas pela forma como trataram os irmãos de Jesus segundo a carne. Em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 34, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, as nações que receberam o povo judeu, que acolheram, que alimentou quando esteve fome, que vestiu quando estava nu, que visitou quando estava enfermo, essas nações que deram bom tratamento aos irmãos de Jesus segundo a carne, que são o povo de Israel, essas nações serão beneficiadas e usufruirão
do reino de Cristo por 1000 anos. Mas aquelas nações que foram comprar, que perseguiram o povo de Israel, que maltrataram, essas nações deixarão de existir, não entrarão no reino de Cristo, o reino milenial. E por fim, a prisão de Satanás, aquele que dava todo o poder ao anticristo e ao falso profeta, ou seja, era o que dava o poder à trindade satânica, ou seja, o próprio Satanás. Aí a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 4: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e o diabo e Satanás, ou seja, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição aqui ainda é o restante da primeira ressurreição, porque só existem 2 ressurreições, a do justo e a dos ímpios. A ressurreição dos justos tem várias etapas, e a segunda, a dos ímpios, que é já no final, no julgamento do trono branco. Mas a ressurreição dos justos tem a primeira fase e várias etapas, ou seja, primeiro Jesus ele é a primícia, ressuscitou e até hoje permanece vivo. É a base, é a garantia da ressurreição daqueles que morreram com Cristo. Então, a primeira ressurreição começa na ocasião do arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois, a gente vai ver na frente a ressurreição das 2 testemunhas no Apocalipse. E a ressurreição desses mártires, depois da grande tribulação, que vão ressuscitar porque eles morreram por causa do nome do Senhor. Não quiseram adorar a besta, não quiseram pôr o sinal da besta, e acabaram morrendo, mas eles não negaram Jesus. E eles vão ser ressuscitados para usufruir do reino de Cristo no milênio. E a ressurreição dos ímpios será lá no final, só para ser julgado e ser lançado no lago de fogo. Então, Satanás nesse período será preso para que o reino de Cristo no milênio não tenha nenhuma influência demoníaca de mal, porque será um reino justo. Não vou falar mais além sobre o milênio, porque é um assunto que vai ser da próxima lição. Então, concluo aqui essa pré-aula. Quero pedir desculpa porque o vídeo veio atrasado, mas espero que tenha contribuído com a aula de vocês para o domingo. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.